Perguntas e respostas do mundo espiritual. Na carta 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, lemos: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Vivemos em meio a um mundo onde os irracionais não entendem a linguagem dos racionais, a não ser por muito treinamento. Também, além do mundo físico, vivemos no mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse no texto que para o homem entender as coisas espirituais é necessário ter o Espírito Santo na vida. A presença permanente do Espírito Santo na vida humana só acontece quando Jesus Cristo faz parte dela. Quando o Espírito Santo está na vida humana, a compreensão das coisas de Deus são naturais. Perguntas espirituais relacionadas ao Brasil. Nesses últimos dias, a impressão que temos é que o Brasil se tornou o alvo dos principais e pesados ataques de Satanás. Depois que a esquerda governou o Brasil, semeou a discórdia, a desordem, os crimes, os roubos, as desavenças, as imoralidades e outras degradações na sociedade brasileira. A impressão que temos é que até a eleição de 2 de outubro de 2022, com poucas exceções, tivemos os piores políticos, os piores ministros do STF e TSE, invertendo os bons costumes pelos maus. Ultimamente temos tido um candidato a presidente intimamente ligado a Satanás. Ligar intimidades com Satanás e os demônios é como dormir com os porcos em meio à lama. Naturalmente vamos sair sujos e fedidos do ambiente. Porque o diabo está enfocando o Brasil nas suas perseguições. Analisando as relações Brasil e Israel, desde o tempo do rei Davi, cerca de 99,9% da probabilidade de os índios da América Latina, em especial do Brasil, serem descendentes do povo de Israel. Exemplos: o nome Brasil está na língua hebraica Barzilai, uma língua falada pelos judeus. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, os índios brasileiros comunicaram a Salomão que aqui tinha o pau vermelho chamado de pau-brasil, madeira própria para as paredes internas do templo. O rei Salomão, em torno do ano 950, antes de Jesus nascer, enviou uma caravana para buscar o pau-brasil aqui. Com certeza foi gente dele aqui que o avisou sobre a existência dessa madeira, como também hospedou a caravana de Salomão e a ajudou no corte dessa madeira. Onde será o refúgio de Israel durante a grande tribulação? Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14, a figura da mulher voando para um lugar de refúgio preparado por Deus, fora do alcance da besta apocalíptica. Ouvi de 2 rabinos judeus dizendo que este lugar de refúgio para Israel, até passar o governo da besta apocalíptica, poderá ser o Brasil. A profecia diz que este lugar já está preparado por Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 6.
A intensidade dos ataques de Satanás ao Brasil, através da esquerda política, deixa transparecer que ele, sabendo disso, pois o diabo conhece profecia mais do que qualquer teólogo humano, ou seja, qualquer teólogo, vem despertando em nós a sua luta ferrenha para entregar este país ao bloco comunista, em especial a China, e representante básica, ou seja, a representante básica do grande dragão vermelho, uma figura de Satanás nestes últimos tempos. O vazamento de uma informação distribuí em minha rede de WhatsApp um áudio preservando a integridade física de seus informantes, dizendo que até mesmo pessoas ligadas à organização criminosa do Lula está solicitando por misericórdia para o povo brasileiro não votar no candidato Lula, pois o que vazou de uma reunião secreta, quando o próprio candidato disse que todas as suas promessas são como espalhar quireras de milho no pátio da casa para enganar e atrair aves para a morte. E que as picanhas são apenas figuras de atrocidades às vítimas brasileiras do seu possível governo, pois ele está prometendo que não vai governar o Brasil como antes, mas com todo o ódio que é natural do seu relacionamento com o diabo, refletido no sistema comunista, socialista, marxista. Lula e seu tratado com Maduro. Por sensibilidade aos sofrimentos do povo venezuelano, repassei algumas fotos dos mesmos atravessando a fronteira para o Brasil em situações lamentáveis de sobrevivência, buscando socorro aqui no Brasil e pedindo por misericórdia para os brasileiros não elegerem o Lula para presidente, pois, caso ele ocupe a presidência, cumprirá o acordo com o Maduro em deportar todos os venezuelanos do Brasil para sofrer as atrocidades do governo venezuelano. Por que Satanás está querendo destruir o Brasil? Para impedir a preservação do povo de Israel, a quem ele odeia com todo ódio, que ao longo do tempo da existência desse povo, desde Abraão, Satanás vem tentando varrê-lo do planeta Terra pelas seguintes razões. Pois foi através de Israel que Deus distribuiu a Bíblia para o mundo. Em Israel nasceu Jesus, o Salvador, que veio para desfazer todas as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Em Israel nasceu a Igreja de Cristo, o povo que tem poder sobre Satanás e sobre os demônios. Ninguém consegue expulsar demônios se não fizer parte do corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Mas é difícil perceber que após o atual presidente fazer aliança com Israel e proclamar Deus acima de todos, começou as tentativas dos agentes de Satanás aqui no Brasil tentar dia e noite persegui-lo e impedir o mesmo a qualquer custo de governar. Sem dúvidas, após a posse do atual presidente do governo, ou ao governo no início do próximo ano, 2023, o qual com base maior buscando dele no Congresso, ou seja, a base dos eleitos para o novo Congresso Nacional, ele estará mais livre para governar, pois o que temos vistos até agora é como se o presidente conseguisse dar 2 passos à frente e 1 passo atrás, puxados pelos agentes de Satanás, tentando impedir a qualquer custo o progresso do seu governo.
Mesmo assim, ele conseguiu reagir contra todos os obstáculos e fazer algo de bom para o Brasil. O pior é que os que tentam impedir o seu governo são os que estão cobrando dele realizações. Como realizar se eles amarraram as suas pernas para não conseguir fazer nada? Mas ele fez e está fazendo algo de bom para o Brasil. No momento da votação em 30, ou seja, no segundo turno, no dia 30 de outubro de 2022, que tal atender os apelos de próprios aliados a Lula e também dos venezuelanos que estão no Brasil, dizendo aos brasileiros: pelo amor de Deus, não elejam Lula para presidente. E agora, meu caro eleitor, a decisão está na tua mão. Agora você é quem vai decidir. Se vai dar um voto para Deus ou se vai dar um voto para o diabo através de seus representantes aqui no Brasil. Mas uma coisa eu quero ainda lhe dizer antes de encerrar. Quanto mais o diabo persegue ou apronta aqui no Brasil, mais eu fico esperançoso, porque o diabo não vai atacar aqueles que já fazem parte do seu rebanho. Então, se ele está atacando no Brasil, é porque aqui é um lugar das bênçãos de Deus para os brasileiros cristãos de verdade, cidadãos de verdade, e também para amparar outros que têm buscado refúgio aqui. Então, vamos votar no temor de Deus e vamos votar no programa de Deus para este país.